Então, sabendo somar e subtrair vetores, escrever um vetor nas direções x, y, z, a gente pode seguir com os conceitos de cinemática vetorial. Então, vamos imaginar que a gente tem uma trajetória aqui, essa trajetória pode estar no espaço tridimensional, x, y, z, para facilitar aqui na hora das representações, eu vou considerar que esse movimento acontece apenas no plano x e y. Então, se o movimento, né, se a trajetória, que é o que a gente chama de R, onde R representa posição, então eu vou estar representando por um vetor posição que muda em função do tempo. Então, o que a gente pode imaginar é que a gente encontra a partícula numa posição R1, essa partícula se movimenta até uma posição R2, e a gente tem dois pontos determinados no espaço. Essas posições, cada uma dessas posições é representada por um vetor que tem módulo, direção e sentido. Só que a princípio, na representação desses vetores, eles têm a direção própria deles. Então, é como se eu considerasse aqui que o vetor R1 tem módulo R1 e ele está nessa direção de R1, e o vetor 2 tem módulo R2 e ele está nessa direção R2. Então, para conseguir fazer uma descrição adequada para a posição de R em função de tempo, visto que a qualquer ponto essa partícula ela pode ser localizada a partir da origem x, y, z, só que a direção que ela vai estar representando é uma representação própria. Então, eu prefiro decompor cada um desses vetores no eixo de coordenadas cartesianos x, y, z, para garantir que eu consiga fazer a soma adequada. Então, seguindo o mesmo roteirinho que a gente usou para quando trabalhou com cinemática, movimento retilíneo, né? Cinemática 1D, unidirecional, a primeira coisa que a gente precisa é do referencial, que é um referencial orientado. Então, na ocasião, a gente usou a direção de x, agora a gente vai poder representar vetorialmente tudo que acontece nessa direção de x como x com direção de y. Então, isso aqui é para quando a gente trabalha como dimensão. A gente poderia usar também o eixo y ou qualquer eixo. Então, a gente teria aqui a direção, o eixo y, né? Orientado pelo versor j. Sempre lembrando que a origem desse sistema deve ser bem referenciada, né? Mostrando a direção, o sentido positivo, o sentido negativo do eixo. Então, por convenção, a gente costuma usar esses sentidos como sendo positivo e negativo, mas essa orientação do eixo, ela pode ficar a critério de vocês na hora que estiverem resolvendo exercício. É importante definir a orientação para que, na hora das contas, o sinal das grandezas como velocidade e aceleração não fiquem confusas, né? Então, no caso do movimento em duas dimensões, a gente poderia usar um eixo x e um eixo y, lembrando que a gente utiliza os versores j e i para indicar a direção e o sentido, né? E no caso de três dimensões, então, seria os eixos x, y, z. Então, a gente teria aqui 3D, x, y, z, nas direções de I, J e K. Depois a gente precisa descrever a posição. E aí mostrei para vocês que existe uma condição onde a posição é definida, em que se mede em um determinado instante de tempo, e aí se tem uma posição espacial definida, e a equação de trajetória, que depende de uma posição qualquer. Então, a gente tinha visto que existia a posição inicial x0, e que depois existe uma trajetória descrita pela posição de x em qualquer instante de tempo. Então, nesse caso, agora, se a gente estivesse trabalhando com uma dimensão só, a gente poderia orientar esse eixo x como sendo I, só que agora a gente ainda pode ter outras componentes em y e z.
que seriam as direções I, J, K. Assim, a gente teria uma função que descreve a trajetória em Y, mais uma função que descreve a trajetória em Z. E com isso a gente representa o vetor R, que é uma posição inicial, ou um R num tempo qualquer, e o vetor R, que é uma função temporal que descreve a posição em qualquer instante de tempo. Também definimos o deslocamento como sendo a variação de x, a variação de posição, né? Então, o que a gente tem agora, isso aqui era que acontecia em uma dimensão, agora a gente tem a variação de uma posição que é vetorial, que vai ser representado pela diferença de posição vetorial da partícula num ponto com a posição vetorial da partícula num ponto seguinte. Então, se a gente tem x de 2 na direção de I mais x, y de 2 na direção de J mais z de 2 na direção de K, menos o x1 na direção de I, vou colocar entre parênteses aqui, sinal negativo, né? Subtração aqui em x1 na direção de I, y1 na direção de J, mais z1 na direção de K. O deslocamento vetorial aqui vai ser x2 menos x1 na direção de I, mais y2 menos y1 na direção de J, mais z2 menos z1 na direção que a gente chamou de K, e, portanto, o deslocamento vetorial, ele é a variação em x na direção de I, mais a variação de y na direção de J, mais a variação de z na direção de K. Com o deslocamento definido, a gente pode representar aqui a velocidade vetorial como sendo a taxa de variação da posição em função do tempo. Falar taxa de variação em função do tempo é um pouco retórico, porque geralmente a taxa já expressa uma variação de uma grandeza em função do tempo. Mas eu vou continuar usando essa representação para forçar mesmo, tá? Então, a gente vai ter aqui que a velocidade média vetorial, então, a velocidade média vetorial, ela é representada por o quanto o espaço varia com o tempo. E agora a gente acabou de fazer uma representação espacial dizendo que ela pode ser decomposta em função dos eixos x, y, z. E se eu faço essa divisão temporal, a gente vai ter a variável temporal dividindo cada uma dessas grandezas. Só que a gente sabe que o espaço variando com o tempo é a velocidade média. A variação espacial no tempo é a velocidade média, então a velocidade média é aqui representada pela velocidade média em x e mais a velocidade média em y, j, mais a velocidade média em z, k, tá bem? Então, o módulo da velocidade e a direção e o sentido que representam espacialmente essa variação, tá bem? Essa seria a velocidade vetorial. Aí a gente viu que existia velocidade instantânea, para uma direção, né? E que a velocidade instantânea, ela ocorria quando a gente tinha o limite da variação da velocidade em função do tempo, considerando instantes de tempo que tendessem a zero. Ou seja, quando estou olhando para um intervalo de tempo muito pequeno, eu posso dizer que eu estou olhando para a grandeza naquele instante. A gente viu isso em uma dimensão, agora a gente está trabalhando com vetor. Espera aí, é do espaço no tempo. A velocidade é a variação do espaço no tempo. Para um instante de tempo muito curto, a gente tem esse limite e consegue definir velocidade instantânea, que matematicamente poderia ser escrito pela variação, pela derivada da posição em função do tempo. Só que agora, como a gente está trabalhando com mais de uma direção, velocidade instantânea vetorial, a gente não deixa de falar de R,
V para falar de R, né? Então, a gente passa a definir essa posição como uma posição tridimensional. Então, essa taxa de variação ela vai depender da equação de trajetória vetorial, que é o R de t. R vetor t. Definidas as velocidades, a gente faz a definição de aceleração. Aceleração média. Vetorial. Como sendo o vetor representado pela variação da velocidade em função do tempo. E também da aceleração média, da aceleração instantânea vetorial. Instantânea, que é dada por uma função cujo limite da variação da velocidade em função do tempo tem um tempo tendendo a zero, ou seja, é a derivada da função que representa a velocidade em função do tempo. E com isso a gente tem a representação vetorial, e agora a gente vai ver como a gente faz a aplicação desse conceito.